Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel Otávio e eu estou trazendo para vocês aqui mais um complemento dos nossos treinamentos, ou uma dica para quem, por exemplo, não fez, né, nenhum tipo de treinamento ainda com a gente e já quer acompanhar alguma coisa, já quer fazer alguma coisa aqui no Power BI. Bom, hoje a gente vai aprender a trabalhar com ícones que são os chamados emojis, né, que a gente utiliza em conversação, WhatsApp, Telegram, né? A gente vê alguns sites também. Como que a gente pode estar utilizando isso, por exemplo, aqui dentro do Power BI? Bom, para isso eu tenho aqui duas tabelas. Deixa eu mostrar para vocês aqui pela estrutura de relacionamento. Acho que fica melhor para vocês poderem entender. Então eu tenho uma tabela aqui chamada de cliente, que seria a minha dimensão de cliente, são os dados dos clientes que eu tenho aqui dentro. E eu tenho uma segunda tabela aqui relacionada a essa primeira, chamada F-venda, que seria o nosso fato de vendas ou registro de vendas relacionados a esse cliente. Ok? Bom, eu vou utilizar essas duas tabelas como exemplo para que a gente consiga utilizar de duas maneiras aqui esses ícones personalizados. Na verdade, eles são caracteres Unicode, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso, utilizando esses dados que a gente tem. Bom, num primeiro momento, eu quero fazer uma classificação desses clientes através de estrelas. Isso é uma coisa bastante comum quando você, por exemplo, está verificando produtos, filmes, catálogos de itens de maneira geral, aplicativos, né? Então, normalmente tem as estrelinhas que estão classificando aquele item. Eu quero fazer a mesma coisa com o cliente. O interessante aqui é que eu já tenho uma coluna chamada classificação, então não vou calcular nada, não é o objetivo nosso aqui dentro desse vídeo, que já tem os valores de 1 até 5, que foi obtido, já foi calculado de alguma maneira, ok? E no segundo momento nós vamos fazer o que a gente chama de flag, né? Então esse segundo flag ele vai ter duas imagens, dois ícones na verdade, que vão identificar para a gente, por exemplo, se eu atingir um volume, né, uma quantidade representativa de itens vendidos para um determinado cliente, ok? Bom, como é que a gente faz isso, tá? Eu vou voltar aqui para o nosso relatório, beleza? Vou começar uma pequena tabela aqui para começar a fazer o meu volume de vendas. Vamos começar pelo segundo, que é uma classificação de flag, né? Então tenho duas possibilidades. E depois a gente faz aquela classificação por estrelas, ok? Para isso, aqui dentro do relatório, eu vou demonstrar, por exemplo, dentro do objeto visual de tabela. Então vou clicar aqui numa tabela, pronto. Vou trazer para cá o nome aqui do cliente, pronto. E já vou trazer também a coluna de classificação, ela já está dentro da minha dimensão aqui da tabela de cliente. Então vou arrastar para cá, está aqui a minha classificação que aparece aqui ao lado, ok? Vou aumentar um pouco essa fonte aqui para que fique melhor de vocês acompanharem. Então vou vir aqui dentro de grade e eu tenho aqui uma opção de tamanho do texto. Vou dobrar aqui para 20. Pronto, acho que fica melhor para quem está assistindo aí não precisar às vezes maximizar o vídeo para poder visualizar isso daqui. Ok, então tenho aqui, por exemplo, o nome dos clientes e eu tenho a classificação. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte: eu quero saber a quantidade de itens que eu vendi para cada um desses clientes aqui. E eu vou colocar aqui um limite para poder atingir um nível esperado, um nível ótimo, vamos dizer assim, ou não. Tá? Vamos fazer um flag dessa maneira. Bom, primeiro, para eu poder somar aqui, né, saber a quantidade de itens vendidos, eu tenho aqui dentro do F-venda uma coluna chamada quantidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é somar ele, ok? Vou criar uma pequena medida. Nesse exemplo aqui eu não criei, por exemplo, uma tabela para poder alocar todas as medidas, mas é muito importante que você tenha isso. Você criar uma tabela para poder alocar suas medidas é muito interessante porque fica muito mais fácil você conseguir se organizar para poder trabalhar. Nesse exemplo aqui eu vou fazer dentro da própria tabela, porque o objetivo nosso aqui não é criar medidas, o nosso objetivo aqui é como trazer os caracteres Unicode, para não deixar o vídeo muito extenso. Bom, então aqui dentro do F-venda, para eu poder criar a medida, eu vou clicar com o botão direito em cima do nome da tabela e vou selecionar aqui nova medida. Pronto. Abriu para mim aqui a barra de fórmula do DAX para eu poder digitar a minha expressão. Então vou colocar aqui, ó, quantidade. Aliás, desculpa. Vou colocar um total quantidade como nome da minha medida, ok? E vai ser uma fórmula bem simples. Eu vou utilizar aqui a função sum, pronto, para poder somar a coluna de F venda quantidade. Prontinho, está aqui. Isso é bem beabá, né? Bem básico mesmo de medidas no Power BI, é só uma função de resumo para poder fazer a soma. Bom, já está pronto aqui, apareceu para a gente aqui o total quantidade, com ícone bem característico aqui de uma medida calculada, que é essa calculadorazinha, ok? Já vou colocá-la lá. Pronto, arrastei para a minha tabela. Beleza? Bom, então agora eu tenho aqui ó, o volume de vendas.
para cada cliente meu, né? Lembrando que ele está respeitando, né, essa medida que ela está respeitando o nosso contexto. Então, como o contexto aqui está cliente por cliente, o que ele está fazendo? A nossa soma de vendas está sendo aplicada somente no contexto de cada um desses clientes. Então, essa quantidade aqui ela se refere ao primeiro cliente, da segunda linha ao segundo cliente, o terceiro e assim por diante, né? Por isso que é interessante a gente trabalhar com medidas, ela automaticamente vai tentar se adequar ao contexto que você está trabalhando. Deixa eu expandir um pouquinho aqui, que eu acho que vai precisar de mais alguns espaços de colunas. Bom, eu vou tirar esse total aqui, ele não vai ter muita representatividade porque a gente está fazendo, porque eu não quero totalizar estrelas, esse tipo de coisa, embora dê para poder tirar isso via cálculo, mas de novo eu não quero deixar esse vídeo muito grande, tá? É só para a gente poder identificar como utilizar os caracteres Unicode aqui. Então eu vou vir aqui na propriedade também da minha tabela, e eu tenho aqui uma propriedade chamada total. Pronto, já expandi ela aqui e vou desativar. Aí, ó, perdi aqui os totais, beleza. E agora tem aqui as tabelas para poder trabalhar. Bom, vamos imaginar o seguinte, se eu alcançar um volume, uma quantidade de itens vendidos para cada cliente de pelo menos 1.500, significa que eu cheguei a um ponto que eu considero que seja ótimo, bati a minha meta, alguma coisa nesse sentido. Caso contrário, eu ainda não bati essa meta e eu quero fazer duas representações visuais para isso. Eu vou criar dois ícones para isso. Uma coisa interessante, tá? Isso que eu estou montando aqui, teoricamente dá para fazer também com as possibilidades de formatação condicional do próprio Power BI. Mas nesse caso aqui, eu fico limitado, se eu utilizar as propriedades de formato, eu fico limitado aos conjuntos de ícones que a gente tem para poder trabalhar lá. E o que eu quero fazer é utilizar os caracteres Unicode. Agora vamos lá, vamos identificar o que são os caracteres Unicode, né? Como é que está organizado, como é que isso funciona. Bom, os caracteres Unicode é um conjunto de caracteres que existe, que na prática, resumindo aqui a coisa toda, permite com que a gente consiga renderizar caracteres tradicionais, né? As letras, números, pontos e tal, e também símbolos, e alguns desses símbolos são representados como imagens, são caracteres desenhados. E alguns desses caracteres desenhados, principalmente por conta dos aplicativos de comunicação, a gente ficou muito próximo deles, que eles se transformaram, na verdade, nos conceitos que a gente tem hoje de emojis, né, ou de emoticons, igual a gente falava antes, ou até quando eu comecei a estudar TI, a gente falava smile. Bom, e esses caracteres são bem interessantes, porque na verdade, apesar de ser um caractere mesmo, como se fosse uma letra, um ponto, um símbolo qualquer, ele na realidade é uma pequena figura. E onde que a gente consegue visualizar esses caracteres, tá? Você vai encontrar várias tabelas na internet, eu já estou com uma aberta aqui no navegador, e vou apresentar para vocês. Deixa eu mudar aqui o foco para o navegador. Ó, eu estou aqui numa tabela apresentada pelo Vertex for Two. Esse site aqui é muito interessante, que ele tem, além dessas tabelinhas aqui de caracteres ASCII, desculpa, ASCII não, isso aqui é o UTF, é o TF, Unicode, né? Além desses caracteres do Unicode que ele traz aqui para a gente, ele tem uma série de dicas aqui sobre Excel e tal, é bem interessante, quem quiser depois dar uma olhada nesse site da Vertex for Two, porque tem muita coisa interessante de Excel. Bom, nesse caso aqui, eu já até rolei um pouquinho aqui, mas ela tem uma tabela, deixa eu levar para o início, olha só. Ele tem a tabela completa aqui dos caracteres Unicode para a gente, que vai de letras, símbolos, caracteres que já são desenhados. Deixa eu pegar um que representa melhor isso que eu estou falando. Rolar um pouquinho mais para baixo. Ó, essas setas aqui, por exemplo, são caracteres desenhados, né? O interessante é que para cada caractere desse, por exemplo, essa setinha aqui na diagonal superior direita, ela tem aqui o caractere, eu posso utilizar ele, ou posso também referenciar o Unicode dele, que é esse número que está aqui de baixo. Okay? Eu gosto dessa tabelinha aqui porque ela está muito bem organizada para você poder encontrar seja o ícone ou seja o caractere desenhado que você está querendo trabalhar. Eu falei sobre ícone, deixa eu rolar um pouco mais embaixo agora, olha lá. A gente tem, por exemplo, aqui ó, alguns caracteres que foram convertidos em imagens, em pequenas imagens, tá? E vai depender do seu aplicativo estar renderizando isso ou não. No caso do Power BI, isso renderiza sem nenhum problema. E aí tem uma série de ícones aqui, tá? Eu vou rolar um pouquinho mais. Vou deixar lá onde que estava, que eram os famosos emojis, né, que a gente chama hoje. Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui. Vou utilizar esse aqui, mas poderia utilizar qualquer outro caractere que esteja aqui, tá? Então, nesse caso aqui, toda vez que eu atingir pelo menos 1.500 de venda por cliente, eu vou colocar essa imagem aqui, por exemplo, que é o emojizinho da carinha de óculos, ok? E se eu não atingir isso ainda, eu vou mudar isso aqui e vou colocar, por exemplo, essa carinha vermelha, tá? Dele com raiva aqui. Poderia utilizar qualquer outra. Eu vou utilizar essas duas porque vai ter um contraste de cor entre elas e fica interessante a gente poder observar isso lá dentro da nossa tabela já formatada, ok? Bom, para cada um deles aqui nós temos então um código,
ou a gente tem o próprio caractere. E essa tabela aqui da Vertex for To, ela é interessante porque eu posso copiar o próprio caractere, porque ele é um texto mesmo, né? E colar ele lá na minha fórmula, na minha expressão DAX no Power BI. Ok? Eu vou fazer exatamente isso aqui, tá? Vou selecionar então primeiro aqui a carinha de óculos, dar um Ctrl C, pronto. Agora vamos lá para dentro e a gente vai criar, para dentro do Power BI, né? Voltando aqui para o Power BI, a gente vai criar o nosso status aqui, o nosso flag, tá? Eu vou criar uma medida chamada status. Então vamos lá. Aqui dentro do Fvenda, botão direito, nova medida. Ok. Deixa eu clicar aqui, pronto. Sem querer bati no menu iniciar aqui. Voltei. O nome dessa medida aqui, como eu falei, eu vou colocar de status. Não, peraí, status não. Status. Pronto. E aí eu vou fazer o seguinte, se o meu total de quantidade for maior ou igual a 1500, vai ter aquela carinha do óculos que a gente viu agora. Caso contrário, vai ter aquela carinha com raiva, aquela carinha vermelhinha que a gente também acabou de identificar nas tabelas Unicode. Para isso, eu vou utilizar então a função if, né? Está aqui, if. Isso aqui é basicamente a mesma representação da função se que a gente tem lá no Excel. Então, a gente tem como primeiro argumento aqui o nosso teste lógico, que vai ser em cima da quantidade, total quantidade que a gente acabou de criar aqui, que é uma medida calculada, né? Então, se o meu total quantidade, já referenciei ela aqui, beleza, for maior ou igual, tá aqui o meu operador lógico, né? A 1500, ponto e vírgula, vai vir um texto aqui com a carinha de óculos. Eu falei texto exatamente por conta disso. Assim como a gente faz no Excel, a gente faz aqui no DAX, todo o texto que a gente coloca como um valor constante dentro de uma fórmula, ele tem que estar entre aspas. E aqui é a mesma coisa, mesmo que seja aquela carinha, tá? Então fui lá no navegador, lá naquela tabelinha da Vertex for To, copiei a carinha, dei um Ctrl C e agora eu vou colar ela aqui. Então para poder colar eu tenho que primeiro abrir aspas, pronto, e agora sim, Ctrl V, colei ela aqui. Ó, você vê que ela representa certinho, igual estava lá, né? E agora eu vou fechar ela aqui. Prontinho, já coloquei a minha carinha de óculos. Então, finalizei aqui dentro do if o meu resultado verdadeiro. Agora vamos fazer o resultado falso. Então, ponto e vírgula. Pronto, agora o argumento está com foco aqui no resultado falso. E o resultado falso vai ser a outra carinha que a gente acabou de identificar lá no navegador de internet. Vou voltar para ele para poder fazer uma cópia também. Ó. Vim para cá. E a outra carinha que eu vou usar vai ser essa daqui, né? A carinha com raiva, vermelhinha, para poder gerar um contraste bacana ali dentro da minha tabela. Então já selecionei ela aqui, já dei o Ctrl C, já copiei ela para a área de transferência. Deixa eu voltar o foco para o Power BI, pronto. E como eu fiz com a carinha de óculos, vou colocar isso entre aspas, porque é um texto também. Prontinho, eu colei aqui e fechei a minha fórmula do status. Então, se o meu total quantidade for maior ou igual a 1500, aparece o emoji aqui da carinha de óculos. Caso contrário, vai aparecer o emoji da carinha com raiva, ok? Bom, isso daqui já não dá para fazer com formatação condicional. Ela já traz um conjunto preparado de íconos que você não consegue fazer muita alteração com aquilo ali, só selecionar entre os conjuntos que você quer e mudar as condições para que isso apareça. Aqui a gente está fazendo dentro de uma medida e podendo utilizar, por exemplo, os caracteres Unicode, ok? Vou dar o Enter, pronto, já está gerado aqui, ó. Aqui no cantinho já apareceu para mim a medida status. E vamos ver como é que ficou esse status agora dentro do nosso objeto visual, que é a tabela. Vou arrastar para lá. Ok, olha aí, ó. Então ficou um status para cada ícone. Ok? Se passou de 1500, ficou a carinha de óculos. Se não passou de 1500, fica a carinha aqui com raiva. Tá? Significa que quando eu atualizar esse gráfico, ele automaticamente recalcula isso para a gente. Então, se por exemplo esse 4 aqui, lote certo, né? 4 não, desculpa. O quarto, né, item, por acaso também são 4 estrelas. Ele tem 1324, se ele alcançar os 1500, ele vai trocar o ícone aqui automático para ficar igual a linha de baixo, porque a de baixo também já passou 1500 itens vendidos. Beleza? Então está aqui uma das maneiras da gente utilizar emojis. Ok? Agora, para poder fazer aquela classificaçãozinha de estrelas, né, aquela lá é mais legal, porque ela não envolve somente um caractere, ela envolve a repetição de caracteres, ok? E diferente dessa primeira vez que a gente fez aqui, copiando e colando exatamente o caractere, eu vou mostrar uma outra maneira, que é utilizar o número do código. Então, você pode escolher se você quer trabalhar diretamente com o emoji, com o Unicode copiado aqui dentro da sua fórmula, ou simplesmente gerar aquele código do Unicode para poder trabalhar.
ok? Bom, primeira coisa então que eu vou fazer aqui é utilizar, vamos lá para o caractere, vamos selecionar o caractere da estrela primeiro, decorar o código dele para depois vir para cá, aí eu faço tudo de uma vez, né? Então deixa eu voltar aqui para o navegador, pronto. A estrela, se eu não me engano, está um pouquinho mais para cima aqui, deixa eu rolar um pouquinho aqui a página, ela já tem como ícone, ó, olha lá, como o desenho, né? Então o código dela aqui, ó, é o 11088. Eu não vou copiar igual a gente fez agora, não vou selecionar aqui para poder copiar a estrela. Eu vou, na verdade, através desse código dela aqui, renderizar ela. Então está aqui, é 11088, beleza? E vamos voltar lá para o Power BI. Beleza, está aqui. Para poder fazer essa outra medida, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse valor da classificação e repetir aquele caractere lá, que é 11088, a estrelinha, a quantidade de vezes que eu tenho aqui na classificação. Aqui dá para poder fazer de duas maneiras. Eu poderia, lá na dimensão do cliente, criar uma coluna calculada, seria uma fórmula até mais tranquila para eu poder estar fazendo. E dentro dessa fórmula da coluna calculada, a gente vai utilizar aqui uma outra função do DAX chamada de rept. Tá? Daqui a pouco eu falo melhor sobre ela. E também dá para fazer como medida calculada. Como medida calculada, você é obrigado a criar um resumo, uma soma, um máximo, alguma coisa nesse sentido. Mas na prática é a mesma coisa de eu selecionar diretamente aqui a classificação, porque o nosso contexto aqui do elemento visual está dizendo que ele vai fazer item por item, cliente por cliente. Então ele vai respeitar o nosso contexto aqui, na prática vai trazer para a gente exatamente essa classificação que está aqui, ok? Eu vou fazer ela como medida calculada, porque como eu já explico nos treinamentos, e se você estudar um pouco mais sobre o Power BI, vocês vão ver que, na verdade, as medidas calculadas têm uma eficiência computacional, têm um desempenho muito melhor do que, por exemplo, colunas, porque elas trabalham exatamente com o contexto de filtro, ou seja, o que está acontecendo aqui na hora do meu relatório, no meu visual, do que uma coluna calculada, que a coluna calculada basicamente é como se fosse uma coluna importada, no fim das contas, porque ela tem um contexto de linha. Então, independente se eu estou utilizando o dado aqui no relatório ou não, dentro de algum contexto qualquer, eu tenho aquela coluna sendo calculada e, na prática, eu estou perdendo desempenho, eficiência computacional aqui dentro do nosso relatório. Ok? Bom, então nesse caso aqui eu vou criar uma medida e vou criá-la aqui dentro de DCliente, já que teoricamente a coluna de classificação está aqui dentro de DCliente. Mas lembrando, o bom mesmo depois é você, no seu relatório, ter uma tabela para condicionar todas as medidas ali dentro e não se perder na hora de estar organizando isso tudo. Bom, então aqui dentro do DCliente, vou clicar com o botão direito, nova medida. Pronto, trouxe aqui para mim a barra de fórmula. O nome dessa medida eu vou chamar de estrelas. Opa! Pronto, estrelas, igual. E a função que a gente vai estar utilizando aqui é uma função chamada rept. Tá? Deixa eu puxar ela aqui, que aí pelos argumentos já explico como é que ela trabalha. Rept, pronto. Beleza. Bom, o que o rept faz é repetir um texto uma quantidade definida de vezes que eu posso estar utilizando aqui. Desculpa aí pela tosse, eu estou um pouco gripado hoje, tá? Bom, então tem aqui o primeiro argumento, que é o texto, e depois aqui a quantidade de vezes que eu quero repetir esse texto. Então o texto que eu quero repetir vai ser exatamente aquela estrelinha. Vocês lembram o código? É o 11088. Lembrei aqui, para não ter que lá olhar de novo, tá? Então eu quero repetir o caractere 11088. Mas se eu colocar, por exemplo, somente 11088 aqui, não vai funcionar. Então toda vez que você tem um código Unicode e você quer transformar esse código no caractere, existe uma função de conversão chamada, deixa eu já chamar ela aqui, unichar. Está aqui, ó. Essa função unichar, ela me pede o número, já vou colocar o número aqui, que é o 11088, para eu não esquecer, fechar ele. Bom, então o que ela faz é pegar esse código que eu acabei de dizer para ele e transformar ele no caractere. Dá um pouquinho mais de trabalho, seria de repente até melhor eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né, e colar direto aqui. Mas se você não puder trabalhar por algum motivo, porque esse código está gravado em algum lugar, já estava na tabela, eu só precisava renderizar ele, você pode utilizar o unichar para poder representar esse código para você. Ok? Então está aqui, chamei a função unichar, pronto. E agora ponto e vírgula, e a quantidade de vezes que eu quero repetir esse caractere aqui, a estrelinha, vai ser exatamente a nossa classificação. Como eu estou criando uma medida calculada, eu não consigo apontar direto para a classificação sem utilizar uma função de resumo, uma soma, o máximo, o mínimo, o maior, médio, alguma coisa assim, né? Por exemplo, eu vou tentar aqui, ó, de cliente, olha lá, maiúsculo, minúsculo, não importa, ele não consegue chegar na tabela de cliente. Agora, se eu chamar aqui a função max, por exemplo, né, que seria o maior valor, aí eu já consigo chegar lá, ó, de cliente apareceu para mim. Vou utilizar o max mesmo, tá aqui, ó.
classificação, ok? Faria diferença eu utilizar aqui, por exemplo, o max, utilizar min, utilizar soma. Nenhuma dessas funções que eu falei com vocês aqui, resumo, faria tanta diferença. Porque, no fim das contas aqui, o valor máximo dentro desse contexto do visual que a gente está trabalhando vai ser sempre o valor da classificação. O valor mínimo também, porque linha a linha ele vai trazer somente um valor. Se eu utilizar a soma, também dá no mesmo, ok? A única coisa que não funcionaria aqui seria trabalhar com resumo de contagem, porque ele ia contar sempre um, tá? Então deveria utilizar o max ou a soma aqui, alguma variante disso, ok? Então tá aqui, eu peguei o maior valor de cliente classificação. Beleza? Deixa eu fechar agora aqui a função rept. Pronto. Enter. Criamos agora a nossa medida para poder representar então esses clientes aqui com estrelas. Vou pegar aqui a nossa medida, já está aqui dentro de cliente, e vou arrastar aqui para a nossa tabela. Olha lá. Então a gente conseguiu agora criar aquela nossa classificação através da repetição, e nesse caso aqui utilizamos a função rept. Então vimos de duas maneiras, né? Eu posso simplesmente copiar e colar aqui o valor que eu estou querendo, né? O valor Unicode que representa para a gente um emoji, né? Representa para a gente aqui uma imagem, ou eu posso utilizar o próprio código, igual a gente fez aqui com as estrelas, né? Utilizamos então a função unichara para poder fazer isso. Agora, a grande diferença aqui é que nas estrelas eu tive que fazer uma repetição, né, para poder alcançar esse efeito que a gente está trabalhando aqui. Para isso, eu tive que utilizar a função rept. Beleza? Bom, pessoal, era só isso mesmo que eu ia passar para vocês nesse vídeo. Espero que tenha ajudado. A gente utiliza essas técnicas aqui, alguns treinamentos que a gente faz, principalmente lá no módulo 2, no módulo 3, a gente faz bastante, não somente isso daqui, mas algumas variantes disso, como barras, né, sem utilizar gráficos e tal, e sem utilizar, por exemplo, formatação condicional. A gente consegue colocar isso dentro de segmentação de dados, dá para poder fazer coisas bem interessantes. Tá legal? Tá aí. Bom, se você tiver qualquer dúvida, provavelmente você recebeu esse vídeo aqui, seja através do... Desculpa, provavelmente você recebeu esse vídeo aqui através do boletim, né? A gente tem um boletim onde eu faço o envio desses documentos para vocês, desses vídeos, PDF, e-books, bom, enfim. Então você provavelmente já tem meu contato, tem o meu contato WhatsApp, tem o meu contato de e-mail. E se você tiver interesse em se cadastrar para poder receber esse vídeo e receber mais conteúdo através do e-mail e também pelo nosso grupo do WhatsApp, você pode se inscrever no endereço, deixa eu abrir ele aqui para vocês no navegador, que é o idunasoft.com/boletim. Você pode entrar nesse endereço aqui, idunasoft.com/boletim, e você tem aqui já os meus contatos, e aqui embaixo tem um pequeno formulário que você se cadastra e você recebe, só precisa colocar nome, e-mail e o telefone que é opcional para você poder acessar o nosso grupo do WhatsApp, e você pode se cadastrar aqui para poder receber essas atualizações. Deixa eu colocar o endereço novo aqui, idunasoft/boletim, ok? Pessoal, muito obrigado, e se tiver qualquer dúvida, já tem os meus contatos aqui. Se quiser receber isso semanalmente, pode se inscrever aqui no boletim, e até o próximo vídeo.